E o que eu quero trazer hoje, dentro desse do arrependimento, é entender o que é o arrependimento e o que o arrependimento nos leva. Porque existe uma linha muito tênue entre arrependimento e remorso. Ela é bem tênue. Então nós precisamos entender o que é o arrependimento e o que é o remorso. E este estudo vai nos dar a luz a este conhecimento. A título de exemplo, todo mundo se lembra de Judas Iscariotes, não é? Judas Iscariotes teve um arrependimento ou Judas Iscariotes teve um remorso? E aí, irmãos? O que teve Judas Iscariotes? Foi um arrependimento ou foi um remorso? Oi? Remorso. Bacana. E o que é remorso? Perdão, eu não entendi. Algo momentâneo. Muito bacana. Realmente, Judas teve um remorso e algo momentâneo, né? E nós vamos entender. E o que é arrependimento? Algo que você se arrepende e não quer mais fazer. Exatamente. Nesse sentido, de algo que você se arrepende e não quer mais fazer, é muito comum nós ouvirmos os pregadores relatando, e a Bíblia nos mostra isso, que o arrependimento é a mudança de caminho. Aliás, o significado da palavra arrependimento é esse, é mudar caminho. Então, se eu estou indo, a título de exemplo, para a esquerda, e a esquerda, ela desagrada a Deus, a esquerda não me leva para os caminhos do Senhor, quando eu me arrependo verdadeiramente, se eu estou dando as costas para Deus, a partir de agora eu vou para a direita, porque eu vou estar olhando para Deus. Então, é o que nós chamamos da mudança de direção, nós mudamos o caminho. Se estávamos indo para um caminho que desagradava, agora nós estamos indo para um caminho que agrada o coração do Senhor. Então, arrependimento realmente é isso. Exatamente. É o fato de eu ter repulsa do pecado. Eu não quero mais caminhar daquela forma. Agora eu quero caminhar de um jeito diferente. E, obviamente, quando eu estou dizendo eu quero caminhar, que fique bem claro, nós já estudamos isso também. Isso é algo que Deus concede aos nossos corações. Não é algo que nós, de fato, conseguimos dizer assim, não, eu não quero mais pecar a partir de agora, e a partir de agora eu quero ser um cristão e não quero mais desapontar a Deus. Não, é Deus quem nos chama. E Ele provoca essa fé, e Ele dá em nós esse entendimento para termos repulsa, então, àquilo que desagrada ao Senhor. E para a luz do nosso estudo, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Aliás, quem pode ler, por favor, para nós? Alguém poderia conduzir essa leitura? Amém. Obrigado, meu irmão. Olha, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E olha que interessante, o primeiro versículo. Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Já nenhuma condenação. Não tem mais. Acabou. Mas não tem condenação de que forma? Para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo já não está mais condenado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Observe que o texto está dizendo que nós fomos livrados do quê? Da lei, não é isso? Do pecado e da morte. Às vezes, algumas pessoas dizem, não, então nós não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. O que ele está dizendo é que ele livrou-nos da lei do pecado e não nos tirou das leis que Deus determinou, da lei do pecado. Né? Qual que é a lei do pecado? É a morte. Então nós não temos mais a morte, porque o Senhor nos livrou da lei do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui
à luz para todos os ouvintes que estavam ali lendo esta carta e hoje para nós, que nós só temos salvação se estivermos em Cristo Jesus. E que a salvação é dada a nós pela sua maravilhosa graça. E ela nos é concedida não porque nós merecemos a salvação, mas é pela graça que Deus concede a nós. Então, Jesus Cristo nos livra do pecado e nos livra da lei do pecado. A ira de Deus, ela recai sobre todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. A lei do pecado é a morte e a condenação eterna. Então nós já não estamos mais condenados, porque nós estamos em Jesus Cristo. Quando nós paramos para observar este texto, nós percebemos que a graça de Deus, ela é derramada sobre nós. E Calvino, na sua Instituta, no terceiro volume, eu até coloquei a página ali, acho que dá para os irmãos ver, página de número 74. Calvino escreve algo que eu achei bem interessante, é por isso que eu estou trazendo para os irmãos. E olha o que ele escreve. Em meu modo de julgar, não se poderá assim definir mal o arrependimento. É a verdadeira conversão de nossa vida a Deus, precedente de um sincero e real temor a Deus, que consiste da mortificação de nossa carne e do velho homem e da vivificação do Espírito. O que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos é exatamente isso. Ele está dizendo que nós morremos, o velho homem morre, o desejo do pecado, ele vai cada vez mais criando repulsa dentro de nós, para que de fato nós tenhamos o Espírito do Senhor vivificado. É por isso que nós entendemos muito sobre a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade é um só, não é isso? É um único Deus, mas é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai é aquele que chama. O Deus Filho é aquele que derrama o seu sangue para que nós fôssemos lavados de nossos pecados. E o Deus Espírito Santo é aquele que habita em nós, para que nos dê o entendimento da palavra e, como já foi estudado, para que nós também sejamos selados pelo Espírito Santo. Selados. Vocês se lembram desse estudo, né? Então, assim, a Trindade tem um trabalho muito importante na vida do ser humano. E nós temos a compreensão do pecado e do verdadeiro arrependimento, porque a graça do Senhor é dada a nós. E é por isso que a primeira sessão nós vamos intitular como a graça evangélica. A segunda sessão nós chamaremos da dinâmica do arrependimento. A terceira sessão, caminho do perdão. A quarta, perdão garantido. A quinta, arrependimento particular. E a sexta, confissão particular. Então, as 6 sessões nós vamos percorrer nessa linha, tá? Dando início, então, na primeira sessão, falando sobre a graça evangélica, ao que está escrito ali na Confissão de Fé de Westminster. Se os irmãos têm aí, acompanhem, se não, hoje eu trouxe também aqui para nós acompanharmos juntos. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Doutrina esta que deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. Olha que interessante. Observe no passado e na Bíblia como é que se tinham algumas pregações
E no passado, como é que se eram as pregações, e hoje em dia, como é que tem sido algumas pregações. Eu me lembro de algumas pessoas mais antigas contando, e eu também me recordo um pouquinho sobre isso, de como a pregação era feita. Houve-se um tempo em que se batizava e se dizia o seguinte: eu vos batizo para a remissão de seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitos dos pregadores, eles pregavam e diziam assim: olha, você precisa arrepender-se. Você precisa olhar para Cristo e mudar o seu jeito de ser. Você precisa olhar para o Senhor em arrependimento pelos seus pecados. As pregações e os estudos eram voltados para o verdadeiro arrependimento. Hoje, infelizmente, muitas das pregações são voltadas como um linguajar um pouco mais autoajuda. Um pouco mais de autoajuda. E muitos dos púlpitos estão deixando de lado a pregação do arrependimento. Deixando de lado a pregação da mudança de vida. Deixando de lado a mudança do pensar, do agir e do ser. Estão dizendo: não, você não precisa mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, nem o seu jeito de se vestir, você precisa viver do jeito que você é, porque Deus te ama assim. Não, não é assim. O Senhor, quando entra na nossa vida, Ele provoca em nós uma mudança, inclusive de intelecto, de desejo de conhecer. E é por isso que a graça evangélica, esse arrependimento para a vida, ele é um arrependimento que muda completamente. E é por isso que o ministro tem que pregar sobre o arrependimento. Pregar em Cristo Jesus, mas pregar o arrependimento que precisa existir em nossas vidas. O apóstolo Paulo pregava do arrependimento. E ele falava muito sobre o amor. E, aliás, desde o Antigo Testamento, nós encontramos esse primeiro mandamento. O primeiro mandamento que nós temos é o amor. É amar. Amar verdadeiramente. Então, a pregação do arrependimento é amar também. É pregar o amor. Dizendo: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque não é certo que você viva em pecado. E nós encontramos esse arrependimento descrito em muitos textos bíblicos. Nós presenciamos, a título, Atos capítulo 11, versículo 18. Olha o que está escrito lá. Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A pregação do arrependimento traz o verdadeiro arrependimento aos nossos corações. Olhe para Lucas, capítulo de número 24, versículo 47. Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olhe, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Para quê? Para a remissão de pecados. A pregação sobre o arrependimento ela é extremamente importante. Porque é através da ministração do arrependimento que a nação irá reconhecer quem Cristo é e arrepender-se de seus erros. É por intermédio da pregação sobre o arrependimento que haverá remissão dos pecados.
Quando nós olhamos também para Marcos, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que está escrito. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você se lembra desse episódio? João tinha sido preso. Jesus foi para Galiléia. E Jesus aqui estava pregando o Evangelho de Deus. Você se lembra desse episódio? Qual é a pregação que está sendo feita? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A pregação sobre arrependimento, ele traz avivamento às nossas vidas. A pregação sobre arrependimento traz à luz do nosso conhecimento que nós não estamos agradando muitas das vezes ao Senhor. A pregação do arrependimento nos faz olhar para Cristo e olhar menos para nós. Quando existe uma pregação que não se trata de arrependimento, é uma pregação que olha para o ser humano, que olha para si, que olha para ser o que Ele é e exaltar a Ele. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que nós precisamos arrepender-se de nossos pecados. Arrepender-se de nossos erros. Então, a pregação que traz avivamento, que traz aquela esperança do esperançar, de olhar para Cristo, é a pregação que fala sobre arrependimento. É a pregação que demonstra que nós devemos mudar as nossas formas de agir para agradar ao Senhor. É a pregação que demonstra quem Cristo é e aquilo que Ele fez por nossas vidas. É a pregação que nos demonstra que Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. É a pregação que coloca o homem de lado para que cada vez mais Cristo cresça. É por isso que é tão profundo quando nós oramos e assim, Senhor, que cada vez mais eu diminua para que Cristo cresça. É esta a pregação. A pregação que mostra que nós não temos nenhum valor, porque nós somos pecadores. É a pregação que demonstra que somente Cristo dá esperança do que há por vir. É aquela que nós entendemos verdadeiramente para que nós somos chamados. E nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor e para nos arrependermos verdadeiramente de nossos pecados. É essa pregação que vai trazer um verdadeiro arrependimento à vida do homem. É a pregação que demonstra que o homem não necessita de ser o que ele é, porque ele pode ser o que ele quer, mas necessita olhar para Cristo para ser aquilo que o Senhor determinou em nossas vidas. É a dependência de Deus. E é nesse sentido que nós temos a graça evangélica. Quando é pregado o arrependimento, através do arrependimento, nós conhecemos o verdadeiro Cristo Jesus. Mas quando se tem a pregação do arrependimento, nós temos então a dinâmica do arrependimento. Como é que acontece? Qual que é essa dinâmica existente? Na confissão de fé está escrito assim: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrário à santa natureza e justa lei de Deus, ao apreender a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes. A segunda parte, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e abomina os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus com a intenção de andar com Ele em todos os caminhos
de seus mandamentos e esforçando-se para isso. Quando nós temos uma pregação que fala da graça evangélica, que fala sobre o arrependimento, nós começamos a ter uma mudança de vida. Essa mudança de vida nos faz olhar e entender que o pecado é desagradável ao homem. Porque desagrada a Deus. Então passa a ser desagradável ao homem. O homem não sente prazer nisso, porque desagrada a Deus. E uma das coisas importantes que nós precisamos olhar aqui é entender, será que nós temos realmente compreendido sobre essa odiosidade do pecado? A igreja tem vivido verdadeiramente a odiosidade ao pecado? Em algumas vezes eu já usei esse exemplo aqui e gostaria de usar novamente. Quando nós obstruímos a verdade, ou quando você oculta a verdade, por menor que ela seja, isso é um pecado. Isso é um pecado. Mas por que é um pecado? Porque a mentira desagrada o coração de Deus. Qual é outra forma que nós podemos enxergar do pecado? Qual é outra forma que nós podemos enxergar essa forma de odiar o pecado, de não querer mais ter isso em nossas vidas? Quem pode ajudar? Qual é um outro pecado que você pode ajudar? E que está presente na vida do homem no dia a dia. E isso se torna tão corriqueiro que ele nem percebe. Vamos, gente, ajuda? Oi? Palavra de baixo calão. E tem muito crente que usa, né? O ruim que usa dentro da igreja, às vezes. Tem muito crente que usa palavra de baixo calão. Mas é verdade. Sabe um grande problema que às vezes existe nas nossas vidas? É que isso torna-se tão corriqueiro que a gente não percebe. Quando nós não amamos de verdade. Sabe o pecado que está presente dentro da igreja? E que o cristão não percebe? Eu sei que isso não tem aqui. Tenho certeza. Mas algumas igrejas, o irmão não senta no mesmo banco que o outro está sentado, porque está brigado com ele. É sério. O que a Bíblia ensina a nós? A amar, não é? A amar. Qual é o amor que Deus ensinou para nós? Qual é o amor que Deus ensinou para nós? Começando em Gênesis. Oi? Amar ao próximo. E como é que Deus nos mostra esse amor? Lá em Gênesis nós já aprendemos isso. Quando Adão e Eva eles pecaram, Deus não exterminou Adão e Eva. Deus poderia ter acabado com toda a humanidade, não, cansei desse povo, chega, pronto, acabou. Mas o que ele faz? Por amor a cada um de nós, ele envia o seu Filho para que derrame o seu sangue, para que nós tenhamos vida. Agora, como é que pode, dentro da igreja, nem estou falando de fora, estou falando de dentro da igreja, uma comunidade ter briga e não se perdoar pelo que fez? Isso é muito sério, irmãos. Quando nós falamos de arrependimento, a dinâmica do arrependimento é ter repulsa. Então o que nós queremos ter cada vez mais é comunhão uns com os outros. É caminhar junto, é chorar junto. É hora que um cair, o outro vai lá e ajuda a levantar. É hora que um ofende o outro fala assim, ô irmão, você me ofendeu muito, cara. Não gostei, foi ofensivo. Ô irmão, me perdoa, não tive essa intenção. Ou se você ofendeu alguém, sabe?
oh, desculpa, mãe, eu errei contigo, não devia ter dito o que eu disse. É manter essa união. Algumas coisas são é uma linha muito, assim, é um limiar muito pequeno, né? Existe o ato de nós fazermos para agradar a Deus e ato de nós fazermos para que eu passe algo que eu não sou, né? Não conheço o livro, mas gostei muito, vou dar uma procurada para ler sobre ele. Mas é importante a gente fazer o que Jesus faria nessa ocasião. Como eu trataria? Que jeito que eu agiria? Poxa vida, alguém me ofendeu. O que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? O que a Bíblia ensina sobre o perdão? O que Jesus fez com nós pelos pecados que nós cometemos contra o Senhor? Ele não deu outra face? Não foi isso? Quantas vezes nós temos ali para entender sobre o perdão que Jesus fala assim para você perdoar? 70 vezes? 7. A gente entendeu um pouquinho a dinâmica do arrependimento e do verdadeiro perdão. Jesus é Deus, não precisava vir, mas ele andou entre nós. Jesus, ao nascer, ele sofreu todas as dores que nós sofremos. Ele teve cansaço, sentiu frio, fome, sede. Então, isso é o que nós chamamos das duas naturezas de Cristo. Ele é o Cristo Deus e o Cristo homem. As duas naturezas. Então ele sentiu. Não sei, talvez até machucou o pé andando numa pedra, alguma coisa. Jesus teve as mesmas dores que nós tivemos. A Bíblia diz que Jesus foi levado e sofreu toda a sorte de tentação. Todas as sortes de tentações. Sofreu todas as sortes de tentações. Vocês conseguem mensurar, irmãos, o que é isso? Vocês conseguem ter uma ideia do que é sofrer todas as sortes de tentações? Vocês já pararam para analisar isso? Vocês têm ideia? Sim ou não? Tem noção? Sim ou não? Mais ou menos. Eu não tenho noção, irmã. De coração, eu não tenho noção do que é isso. Jesus ficou 40 dias sem comer. Isso é uma reportagem muito comum de você encontrar. Os beduínos, eles passam às vezes 10, 15 dias sem tomar banho. E um dos relatos falou assim, olha, a hora que a gente vai tomar banho, parece que não dá, a gente nem consegue descansar, nem dormir, porque o corpo fica horrível. Jesus passou 40 dias sem tomar banho no deserto. Você não tem água lá. Jesus estava com sede, com fome, cansado, e sofreu todas as sortes de tentação. E nenhuma delas Jesus caiu. Só meio-dia só, não precisa nem ser um dia inteiro. Mas e Jesus, ele ficou 40 dias. Sem nada. 40 dias. E aí, meus irmãos, ele é tentado. Satanás fala para ele assim, transforma essa pedra em pão. Não é isso? Não leva ele do mais alto monte. Se você é Deus, se joga ele aqui. Antes de chegares embaixo, um anjo vai te amparar. E Jesus em todo momento sempre diz, não tentarás o seu Senhor, não.
Então, assim, eu não consigo mensurar qual foi essa tentação de tamanha dificuldade. Eu consigo, ali na Bíblia, mais ou menos entender. A fome, quando nós passamos, eu já disse para vocês, não sei se vocês passaram fome, mas olha, vocês não têm ideia do quanto é difícil. Deslocamento. Sim, imagina o cansaço, fome, cansado, e não, sede, né? Terrível. Com certeza, com certeza. Acho que o pirar realmente é mais difícil, né? Acho que é mais fácil você perder a linha. Realmente é difícil. E Jesus não fez isso, né? Ele se manteve sempre olhando para a gente. Dizendo, não, eu vou fazer isso para agradar ao Pai, para a glória do Senhor, para cumprir aquilo que Deus me ordenou. Sim, é o que ela falou, né? Você pira, você fica totalmente fora. Mas Jesus se manteve firme, olhando para nós que não merecemos isso. Veja, Esaú é uma boa história para a gente. Agora, sabe que tem, tem muitos, né? Davi. Davi caiu por muito menos. Salomão caiu por muito menos. E Salomão era rei. Tinha todas as coisas. E, pois é, tinha sabedoria. E ele cai. Jesus não caiu em momento algum. É esse amor que nós estamos falando. É o amor ágape. É o amor pleno. É o amor que não espera nada em troca. É o amor que morre para si, para que o outro tenha vida. É desse amor que nós estamos falando da Bíblia. Então, a dinâmica do arrependimento é de que nós tenhamos esse mesmo amor que Cristo teve por cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, se você tem algum problema com alguém, com algum irmão, dentro da igreja, fora da igreja, com a família, arrependa-se, perdoe, converse. Pastor, eu não dou conta. É verdade, muitos não dão. Sabe como é que a gente faz? A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí o Senhor nos faz forte. Peça para Cristo. Pai, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu preciso do Senhor. E eu quero me parecer com Cristo. Então eu quero, de fato, viver esse verdadeiro arrependimento, essa dinâmica. Eu quero mudar realmente. Acho que todo mundo ouviu bem, né? O que ele disse. Quer dizer, eu te perdoo, você fica no teu canto, eu fico no meu e a gente não caminha mais junto. Ó, a Bíblia nos mostra algumas coisas muito interessantes. Estevão foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado até a morte. Alguém se lembra o que Estevão disse quando viu um anjo do Senhor? Quando ele estava morrendo? Oi? Que o Senhor os perdoasse, não lhe imputasse, né? O apóstolo Paulo,
Ele teve que descer de um cesto, porque ele foi preso, mas ele não teve culpa. Depois ele foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado até quase morrer. Depois ele foi preso novamente e, sem ser julgado, ele foi açoitado. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio. Na ilha foi picado por uma cobra. E porque ele estava sendo levado para ser julgado. Em nenhum momento nós vemos na Bíblia o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, vocês fiquem aí e eu fico aqui. Jesus Cristo não teve nenhum pecado. Nada. Nada. Dentre os 12, teve um que ainda foi lá e traiu a Jesus e o entregou para a morte. Jesus foi levado em frente a Pôncio Pilatos para ser julgado. E não encontraram nada que o condenasse. Mas a multidão gritou: mate-o. A multidão. Jesus então é levado, é açoitado. Ele é açoitado. E ele sofre dores terríveis, porque ele foi chicoteado. E passa uma das maiores vergonhas que naquela época podia se existir, porque entre a multidão ele carrega a cruz. E todos olham para ele, observam ele como um condenado, um malfeitor, um merecedor da condenação. Gospem nele. Aí ele é colocado na cruz. É levantada a cruz. Jesus, ao ser levantado, eu fico imaginando ele olhando para aquela multidão que estava ali passando, vendo ele. Alguns dizendo: se tu és Deus, desça daí. Você não é o rei dos judeus, você não é nada. E Jesus, antes de morrer, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus nunca afastou ninguém que o traiu. Nós traímos ao Senhor. Jesus o trouxe para próximo. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós até os dias de hoje. Então, meu irmão, respondendo a sua pergunta, como que a gente consegue afastar as pessoas se Jesus nunca nos afastou dele? Ele nos perdoa 1, 2, 3, 4, 5, ou sei lá quantos pecados nós já cometemos na vida, que são milhões e milhões, mas ele não nos afasta dele. Pedro negou Jesus. Jesus não o afastou. Jesus não afasta nós dele. Então, meu irmão, é difícil perdoar? É muito difícil perdoar, não é fácil. Não é fácil. Você sabe quem que vai nos ensinar a perdoar verdadeiramente? Joelhos dobrados, suplicando ao Senhor que nos dê um coração parecido ao de Cristo Jesus.
Então, se alguém te magoou e você o afastá-lo, isso é errado. Isso não é certo. Mas, pastor, tem cara que não tem jeito. Tem cara que não quer nem saber. A Bíblia também nos ensina sobre isso. Você vai lá, conversa com ele, não resolveu, chama um presbítero, não resolveu, chama um pastor, não resolveu, aí não tem mais o que fazer. Aí dobre os seus joelhos e ora pela vida desse irmão, para que Deus o alcance verdadeiramente. Mas nós temos um processo para isso. Ficou claro, irmãos? Ficou tranquilo? Mais ou menos? Então, beleza. Ficou claro, meu irmão? Então, não faz, afastar não é bom. Vai ter um processo. Agora vai chegar um momento que não tem o que fazer, né? Você fez de tudo. Aí o cara falou, não tem jeito. Aí não tem o que ser feito. Mas não deixe de orar pela vida dele, para que Deus o alcance. Jesus intercede por nós até os dias de hoje. Até aqui tá ok, irmãos? Bom, aí dentro dessa dinâmica do arrependimento, nós temos Ezequiel, Salmo, Jeremias. Eu vou ler com vocês apenas Salmo para a gente poder caminhar, pode ser? Mas nós temos ali Ezequiel, Salmos, Jeremias, 2 Coríntios, e Mateus. Vamos lá para Salmo 51, versículo 4. Por favor, alguém leia. Salmo 51, versículo 4. Irmãos, esse texto de Salmo nos mostra exatamente aquilo que nós estamos falando sobre o arrependimento. O salmista, quando ele está escrevendo este texto, ele está relatando quem nós somos e como nós somos e que de forma nós nascemos. O salmo inicia pedindo para o Senhor, compadece de mim, ó Deus. Ele inicia pedindo para que o Senhor compadeça dele. E depois ele continua dizendo que ele errou, que ele cometeu falhas. Ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós nascemos na iniquidade, nascemos em pecado, mas ele está dizendo, olha, eu pequei contra ti. Este texto nos mostra sobre essa questão do arrependimento e a dinâmica, porque quando nós erramos, nós não erramos contra o irmão, nós erramos contra o Senhor. Quando nós não perdoamos verdadeiramente, nós não estamos errando contra aquele irmão, nós estamos errando contra o Senhor, contra Cristo. Então esse texto traz à luz disso que nós estamos conversando. Nós precisamos, de fato, perdoar. Perdoar. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela é tão forte. Quando você diz, perdoe, algumas versões vêm, perdoe as nossas ofensas, outras versões têm, perdoe nossas dívidas. Mas o que ele diz? Assim como nós perdoamos. Então, nós precisamos perdoar verdadeiramente, porque Cristo nos perdoa. Assim como Cristo nos perdoa, nós também precisamos perdoar. A próxima sessão é uma sessão muito interessante também, porque ela fala sobre o caminho do perdão. A próxima sessão nos mostra como que esse caminho acontece. A confissão de fé, dá para ler ou ficou muito pequeno, irmãos? Tá? Então tá.
A confissão de fé, na terceira sessão, diz assim: ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Ninguém poderá esperar o perdão. Sem Cristo Jesus, nós jamais saberemos perdoar ou receberemos o perdão. O perdão está no Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente Cristo pode nos perdoar. Somente Ele pode nos perdoar. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sem Cristo Jesus, nós jamais teremos o perdão. A nossa quarta sessão fala do perdão garantido. E essa sessão, ela continua dentro dessa dinâmica, mostrando para nós como que de fato é esse caminhar. O perdão garantido é esse perdão que nós temos em Cristo Jesus. Nós não merecemos, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. O verdadeiro arrependimento é aonde nos leva a ter o perdão garantido. O verdadeiro arrependimento. Então não há pecado tão pequeno nem tão grande que nós de fato não receberemos o perdão, se for de fato verdadeiro de coração. Pastor, como é que é um arrependimento verdadeiro? É simples. Se aquilo me desagradava, se aquilo me agradava e desagrada a Deus, eu passo a não fazer mais. É simples assim. Pastor, mas eu tenho um pecado que eu caio todo dia nele. Pede para o Senhor te ajudar, porque você não entendeu o que é arrependimento ainda. Você precisa de Deus para isso. Isso acontece muito. Então, o verdadeiro arrependimento é a mudança plena, verdadeira. Plena e verdadeira. Esse arrependimento verdadeiro e pleno nos leva para a nossa quinta sessão, que é o arrependimento particular. Esse arrependimento particular são aqueles arrependimentos em que nós, de fato, entendemos e compreendemos. É aquele que você não se contenta com o pecado. As pessoas não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Quem é que vai nos mostrar o verdadeiro arrependimento dos pecados? Cristo Jesus. Como é que nós, de fato, entendemos que o perdão está garantido? Porque esse arrependimento ele é verdadeiro no Senhor. Olhe para Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Glória a Deus, porque o pecado, o salário é a morte. Quando nós temos verdadeiro arrependimento, nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. O irmão ali já me avisou que já são 10h20.
Ainda falta mais um pontinho. Eu ia começar semana que vem Lamentações, então a gente termina esse estudo semana que vem e aí depois toma Lamentações. Pode ser assim? Porque eu precisaria aqui de pelo menos mais meia horinha para a gente finalizar. Mas aí semana que vem a gente finaliza. Pode ser, irmãos? Tudo tranquilo? Sim. Genérica, né? Você sabe que essa forma genérica é perigosa, né? Porque você diz assim, Senhor, me perdoe porque eu pequei, amém. Mas a Bíblia ensina que nós devemos colocar diante de Deus os nossos pecados. Pai, me perdoe. Perdoe porque eu ofendi minha esposa, me perdoe porque eu ofendi o colega do trabalho. Me ensine a não fazer isso mais. Me ajude a ter paciência. Me ajude a ser longânimo. E olha que coisa boa, quando você pede para o Senhor, Ele dá. Verdade, Ele vai dar motivos para que você trabalhe a longanimidade, a paciência, para que de fato você exerça isso na vida. O Senhor dá. Não seja genérico. Coloque diante de Deus. Pai, eu pequei, eu errei, perdoe-me. Importante. É igual quando vai orar pelo almoço. Às vezes parece uma reza, né? Ontem nós estávamos em São Francisco. Nós fomos fazer uma visita para a igreja. Estava ali montando a UPA. Aí convidaram minha filha para orar. Aí falaram assim, você ora, Helena, pelo alimento? Eu falei assim, oro. Aí ela orou assim, Pai, obrigado pelo alimento também. Mas às vezes a gente faz uma reza assim, né? Uma repetição sem entender o verdadeiro significado. Pedir perdão pelos pecados, o arrependimento verdadeiro é você colocar diante de Deus, olha, eu errei assim, Pai, me perdoe por isso, por isso. Ah, mas eu não lembro de todos, é verdade. Mas a gente tem que colocar diante de Deus cada um de nossos pecados. Com vocês, algumas aplicaçõezinhas rápidas para nós orarmos e encerrar. Primeira aplicação dentro disso que nós vimos hoje. O arrependimento é a graça de Deus derramada em nossas vidas. Reconhecer que somos falhos e necessitamos de Cristo é um ato da graça agindo em nossas vidas. Volte-se então, meu querido, para Cristo e ande com Ele, esforçando-se para ser com Ele, como Ele é. Então, é isso que a irmã falou. Se esforce para ser como Cristo Jesus, porque se você não quer ser como Cristo, algo está errado na sua vida. Uma segunda aplicação. Somente em Cristo Jesus podemos obter o perdão. O arrependimento é necessário aos pecadores. Sem arrependimento não existe perdão. Confie em Cristo Jesus e arrependa-se e olhe para Cristo. Confie no Senhor, que você também terá o arrependimento, como Cristo nos concedeu. Terceira e última aplicação. Rogue o perdão. O testemunho de arrependimento deve preceder nossas súplicas. Se faz necessário, rogue ao Senhor, suplique a Ele, perdoe, meu Pai, e me ensine a perdoar também. Deus anuncia que será propício e atenderá prontamente quando nós suplicamos a Ele e pedimos, nos ensine a perdoar e nos perdoe, e que nós também possamos perdoar, assim como Cristo nos perdoe. Isso sim é o verdadeiro arrependimento, é a confissão da culpa. Dizer, olha, eu estou errado, eu sou falho, eu cometi, eu fiz isso. Me perdoe, ó Pai, e me ensine a perdoar. Então, meu irmão, dobre os seus joelhos, rogue ao Senhor para que Ele te ensine a perdoar, assim como Cristo também nos perdoa, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Que nós tenhamos essas três aplicações em nossas vidas e que você, meu irmão e minha irmã, sinta-se tocado pelo Senhor. Talvez
você está vivendo isso nos dias de hoje, precisando de um verdadeiro arrependimento. Talvez você tenha entendido e o Espírito Santo tocado na sua vida. Então eu quero convidar você para nós fazermos uma oração final, pedindo ao Senhor para nos dar força. E para aqueles que talvez acham que não precisam desse perdão, nós vamos rogar a Deus para que um dia Ele alcance, para que Ele também sinta esse desejo.